Seja bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos chegando aqui para mais um momento EBD. Isso aqui não é uma aula, é um bate-papo sobre a lição para que possamos lhe auxiliar em alguns assuntos, tá ok? Então a gente sempre tem uma aula aí, um bate-papo aí, cerca de 30 minutos. Vamos lá, eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e peço a você que, se você entrou aí e não for inscrito no canal, não deixe de se inscrever, larga o dedo aí, acione o sininho e não esqueça, é proibido você não deixar o like ou o dislike, é de graça, tá bom? O nosso tema da lição Betel, lição 7, é ordenança para uma vida de fidelidade e de lealdade. É um tema extremamente relevante, todavia tem que ser bem analisado para a gente não cair em algumas contradições da Bíblia Sagrada. Ó, esse livro aqui, você já leu? Conhece ele? No final do vídeo eu vou falar sobre ele. Vamos lá, vamos ver a hora. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel, que é 1 Coríntios 4, 2. A verdade aplicada diz que a fidelidade deve ser a marca registrada de todo cristão que almeja viver a eternidade com o Senhor. Destacar a importância da fidelidade a Deus, que é o primeiro objetivo da lição. Ressaltar que devemos ser fiéis aos líderes eclesiásticos e mostrar a necessidade de ser fiel à igreja e ao ministério. Vamos lá. O texto de referência é Lucas capítulo 16, verso 10, 11 e 12 e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. A nossa introdução diz assim, ó: em um tempo caracterizado pela liquidez nos vários relacionamentos e adoração de valores circunstanciais e consequentemente descartáveis, trata-se de um grande desafio aos discípulos de Cristo se manterem fiéis a Deus, ao próximo, às igrejas, aos seus líderes, aos seus cônjuges e a tudo que envolve o reino de Deus. Vamos lá, seguindo para a nossa lição. Já quero pedir, você entrou aí também, não deixe de deixar o seu comentário. Concorda, discorda, acrescenta. Está ouvindo a aula aí? Está assistindo a aula? Discordou? Concordou? Tem algo para acrescentar? Deixa aí o seu comentário. Isso aqui é uma sala de aula e uma sala de aula é uma via de mão dupla. Enquanto você ensina, você aprende. Não perca esse foco. Fidelidade a Deus. Um dos pontos mais importantes que você, como servo de Deus, professor, pastor, superintendente, você que está ensinando de modo geral na igreja, auxiliando o ministério do seu pastor, é ensinar o povo de Deus a serem fiéis. Se você ensinar o povo a ser fiel a Deus, olha, você já está ganhando muito com Deus. É claro que você deve ser a referência para o povo de uma pessoa fiel a Deus. Então, a tônica dessa lição, que é fidelidade e lealdade, é a gente falar sempre da importância de sermos fiéis a Deus. A nossa fidelidade a Deus vai ser extensiva a sermos fiéis em outros pontos. Nós não vamos querer bancar o espertinho, porque sempre vai ter na nossa mente que o olhar de Deus está sobre nós. Fidelidade a Deus, que é aí uma questão de compromisso com Deus e com os negócios do seu reino. O 1 diz fidelidade ao tratar as coisas de Deus, ou seja, os negócios do reino de Deus.
É você ter responsabilidade com aquilo que chegou às suas mãos, tendo em vista que você está fazendo algo representando Deus. Então, a sua fidelidade ao fazer, ao efetuar, ao executar aquilo que foi te delegado, você acreditando que está fazendo para Deus, você vai fazer bem feito, vai se consagrar, vai se aperfeiçoar, vai se habilitar para aquilo ali, para que com mais excelência você possa estar servindo. Todavia, se a gente fizer porque o pastor pediu, porque a gente quer um cargo, porque a gente quer agradar o pastor, porque a gente quer bajular o pastor, nós não iremos ter sucesso no nosso empreendimento. Então é importante sempre ter em vista que tudo que eu vier a fazer, eu devo fazer para a glória de Deus, auxiliando o ministério que eu estou servindo. Nunca para agradar a B, C ou para ficar ali em destaque, para poder ser sempre visto e sempre lembrado. Muito cuidado, porque o Deus, que é o dono da obra, irá nos pagar segundo as obras das nossas mãos. Nós receberemos as nossas recompensas. Todavia, o Deus que irá nos galardoar é o Deus que julga as intenções e não as obras. Com que intenção nós estamos atuando? É aí que é o ponto importante, porque se a nossa intenção, se a nossa motivação for errada, nós receberemos os aplausos aqui mesmo, e aqui mesmo nós receberemos as honras dos homens, porque Deus não se envolve nesses negócios. Vamos lá, 1:12 diz: fidelidade é fruto do novo nascimento, que é um dos gomos, vamos dizer assim, para a gente entender, do Espírito Santo. São 9, o fruto do Espírito, seria um fruto com 9 gomos. Então, de repente, você pode até levar um desenho para a sua aula aí de um fruto com 9 gomos, você deve encontrar isso na própria internet, e vai estar lá, um deles lá, a fidelidade. Vai ser o ponto seu de destaque, isso vai agregar bastante a sua aula, porque quando você utiliza o visual, a sua aula ganha uma outra tônica. Então, é o que o Espírito nos dá, e a gente vai trabalhar essa fidelidade. Então é importante a gente sempre ter em mente que quanto mais a gente estuda a Bíblia, a gente ora, a gente participa dos cultos, a gente ouve a palavra, mais o Espírito vai achando liberdade de atuar nas nossas vidas, e que o Senhor possa nos achar fiéis fazendo a obra dele. Quando a gente lê Filipenses capítulo 4, verso 3, diz assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Olha o que Paulo está falando, provavelmente aqui. O sujeito está oculto, a ti fiel companheiro. Quem é esse fiel companheiro? Provavelmente pode ser Epafrodito, Timóteo, provável que seja Epafrodito, mas aqui o fiel companheiro é aquele da labuta, aquele que carregou, participou das batalhas com Paulo. E ele fala, companheiro de jugo, não é companheiro de bajulação para ir para a pizzaria, para a churrascaria, para ir para os locais melhores, não, é companheiro fiel. Aqui se caracteriza uma pessoa fiel quando você está nas dificuldades, na labuta do campo, e eu estou falando de pregação de campo, de exercício de ministério,
e tem alguém ali contigo que te segura, que te dá um apoio, que te ajuda, te auxilia, que te anima e te diz, inclusive, quando você cometeu algumas coisas que não deveriam. Esse aqui são os verdadeiros amigos fiéis, companheiro da labuta. E Paulo está falando, tecendo justamente aí esse exemplo desse companheiro. Vamos lá, 1:3 diz: fidelidade às doutrinas cristãs. A Bíblia é um manual de normas, práticas e fé. Normalmente nós a usamos somente como regra de fé e nos esquecemos que ela é composta de muitas normas, regras, ordenanças, estatutos, mandamentos, leis divinas de orientação. Todas elas precisam ser praticadas, pois a fé precisa de obras para se firmar. Bom, na verdade, o que Tiago fala, quando ele fala que a fé sem obras é morta, ele está falando no quesito de testemunho. Por exemplo, um ímpio, ele vê a minha fé pelo meu testemunho. Ele vê a minha fé pelas minhas boas ações. Deus, ele vê a minha fé justamente pelo ato da justificação. O ímpio, ele precisa ver a minha fé. A fé é algo subjetivo e objetivo. Então, eu preciso entender que a gente faz obra, o crente faz obra, não para ser salvo, mas por ser salvo. Existe uma frase de Calvino que eu gosto muito. Calvino diz assim: as obras não justificam, mas a fé que justifica gera as obras. A fé não precisa das obras. As obras é uma extensão da fé. A gente poder entender bem essa questão para a gente não colocar a obra como um ponto, uma tônica da fé. Fé, por exemplo, Abraão diz que ele foi justificado pela fé. Pela fé. Porque Deus, ele mede a nossa fé subjetiva. Os homens, eles olham a nossa fé objetiva. Daquilo que a gente faz por sermos cristãos. Então, é importantíssimo a gente entender esse ponto com 3, fidelidade às doutrinas cristãs. As doutrinas cristãs, o que ensina a doutrina cristã? Amar o seu próximo, ajudar o necessitado, visitar os órfãos, as viúvas. Isso são doutrinas cristãs, que são atos externos de fé. Como está a sua fé? É importante até a gente fazer uma análise aí dentro da nossa sala de aula, para sempre estar contextualizando os textos, tirando da teoria para a prática, como está. Mas aí sempre é importante também a gente falar assim: não responda. Responda para você mesmo, tá bom? Para não expor ninguém ao ridículo. Fidelidade aos líderes eclesiásticos é o tópico 2. Comentário bíblico de Moody sobre 1 Tessalonicenses 5:12 e 13, Paulo está falando de autoridade espiritual, ao qual envolve admoestação ou advertência, especialmente onde esteja envolvida conduta irrepreensível. Ele diz: no Senhor, a tarefa de sustentar e fortalecer os crentes é digna de respeito em si mesma. O comentário de Moody diz que aviltar a liderança ou criticar a autoridade é semear a discórdia. Bom, a gente precisa entender esse ponto com lucidez, porque todo mundo que assume um ponto de liderança, ele ganha no pacote da liderança as críticas, os falatórios vazios, as acusações sem fundamento. O próprio Jesus, que exerceu a sua liderança e foi o maior líder da história de todos os tempos, passou por isso. Então a gente precisa entender que no pacote
de uma liderança, seja ela na área que for, o mais maduro deve ser quem está exercendo. E ele precisa entender que no pacote de um chamado, e eu falo de uma liderança a nível de grupo. Você pode estar pastoreando uma igreja, mas você pode estar regendo um grupo de irmãs, um grupo de irmãos, uma escola bíblica, uma classe na escola bíblica. Você está exercendo uma liderança. Nesse pacote do exercício, ela traz consigo vários ônus que você, que eu, que nós precisamos saber administrá-los. Senão a gente entra numa paranoia e vamos ficar sempre nos blindando para poder nos proteger dos ataques que a posição trouxe para nós. Isso é natural. Então a gente precisa entender isso, que todos os líderes, em qualquer área, até fora da igreja, nós não estamos falando da igreja, vai passar por isso, isso é natural. Então, não se preocupe, faça o seu papel de maneira íntegra, sempre entendendo que o chamado te trouxe, ou que o seu chamado chamou também uma porção de coisas que aparentemente são negativas, mas que Deus pode estar usando para moldar o nosso caráter e a gente olhar para trás e falar, realmente eu cresci, eu mudei, eu sou outra pessoa. Como que Deus vai fazer isso? É claro, momentos adversos. É natural que isso nos molde, o processo nos faça pessoas melhores. Então não se preocupe quanto a isso. Tratai-os com estima e amor. Paulo aconselha e recomenda aos irmãos que valorizem os líderes, os pastores e bispos, não importa a função que exercem, porque eles trabalham para que nós e o reino de Deus tenham vitória e sucesso. Por isso é chamado. Chamado, ele traz consigo dores, sofrimentos, pedradas, cicatrizes. Lembro-me de Davi que quando ele vai até a peleja no vale de Elá, de 1 Samuel 17, e que Saul o chama e quer o colocar a sua vestidura e ele não aceita a sua vestidura, provavelmente ele mostra para Saul as marcas das pelejas que ele tinha. Esse é um ponto muito importante da gente entender. Olha o que Paulo diz. A gente sempre vai estar sempre refutando ou trazendo uma orientação com a Bíblia Sagrada. 12:15 diz assim: eu, de 2 Coríntios, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Olha, ele está falando assim, de muita boa maneira eu me gastarei e me deixarei gastar. Na RC diz assim, mesmo que amando cada vez mais, eu seja menos amado. É entender que o chamado nos faz passar por isso. Se não te amam, você vai deixar de amar? Se te rejeita, você vai rejeitar? Isso prova, ou pode ser uma evidência, que não há um chamado concretizado na nossa vida. Então, isso é perigoso quando a gente perde o senso de que o chamado nos traz. O chamado não nos traz para o trono, muito pelo contrário. Se estivéssemos no trono, ele vai nos tirar de lá. O chamado de Moisés tirou ele do Egito para levar ele para o deserto, para treiná-lo, para depois caminhar no deserto. Só para a gente entender como funciona. O chamado de Davi
foi caracterizado por alguém que vivia no pasto, que sabia cuidar de ovelha, de amar ovelha e que tinha o seu coração naquilo que fazia. E esse ponto é um ponto que vai gerar fidelidade em nós e no nosso serviço. Vamos lá, então tratar com estima e amor, sabendo que você vai amar e não vai ser amado, tá no pacote, a gente não pode excluir disso. E para muitos tem hora que o pastor não é de carne e osso, mas um super-homem, mas ele tem as suas dificuldades de momentos de solidão. É claro, você que é líder, você até professor de escola dominical, não vende a ideia de super-homem e nem de Mulher Maravilha. Você é de carne e osso. Você come arroz, feijão, usa vasos sanitários, usa papel higiênico, você é uma pessoa normal. Se você vende a ideia que você é superior e que tem poderes além do povo, você vai sofrer por essa ideia que você vendeu. Porque você não é, e depois quando você sentir os sintomas, você vai ficar sem graça de falar, porque você sempre vendeu a ideia de que não é bem assim que funciona. Então, lembra que tu és mortal. Esse ponto é importante. Lembra que tu és mortal. Vamos lá. A fidelidade tem o seu fundamento no amor. Outro ponto importante é o amor. Quanto mais você é um líder e ama a Deus, mais você vai conseguir amar suas ovelhas. Por quê? Porque o amor às ovelhas está condicionado ao nosso amor por Deus. Vamos ler um texto, vamos para a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. João, capítulo 21. Jesus chama Pedro e fala assim, Simão, Jesus, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. E Jesus pergunta de novo, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Senhor, tu sabes que te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. E Jesus vai pela terceira vez, me ama-me mais do que estes? E ele já um pouco cansado, Senhor, tu sabes de todas, tu sabe. Pastoreia as minhas ovelhas. Por quê? O amor às ovelhas é condicional ao amor a Deus, ao amor a Cristo. Quanto mais eu amo a Cristo, mais facilidade eu vou ter de amar o meu semelhante. O que você acha disso? Você acha que não? Pessoas que odeiam, estão na frente odiando, pregando ódio, eu me preocupo e acho até que estão um pouco distante de Deus. Isso é importante a gente entender esses conceitos para a gente não sair da Bíblia e ficar com o pensamento nosso. Vamos pensar à luz das Escrituras. Paulo disse assim, nós temos a mente de Cristo. Como? Quando pensamos em concordância com a palavra. O que você acha? Vamos lá. A fidelidade é recompensada pelo Senhor. Na parábola dos talentos, Jesus diz que um dia Deus nos julgará, mas esse julgamento não avaliará nossa capacidade, e sim nossa fidelidade. Jesus não olhou a quantidade que cada servo granjeou, é verdade. Ele não vai olhar o que você ganhou, o que ele colocou nas suas mãos, porque ele colocou segundo a capacidade. Ele vai olhar o que você fez, qual foi o desempenho do seu papel com aquilo que você recebeu. Fez igual o jovem de 2 Reis 6, estava lá o machado querendo sair do cabo e continuou trabalhando, perdeu o machado. Vai fazer igual ele? Pouco caso com aquilo que Deus te deu, depois teve que correr para gritar e chamar o profeta? Se Deus colocou nas suas mãos, trabalhe com cuidado, trabalhe com afinco. Aí se você seguir a parábola, eles vão falar assim, Senhor, sabendo que tu era homem severo,
que colhe aonde não planta, eu enterrei. Ora, se eu sei que ele é um homem severo, que colhe aonde não semeou, eu tenho que fazer ainda mais para poder granjear talentos com o que eu recebi. O que você acha? Olha, a fidelidade à igreja e ao ministério. 3 diz assim, no dicionário de português, lealdade é sinônimo de fidelidade, mas nós queremos mostrar uma pequena diferença nas atitudes do dia a dia. Define-se lealdade por ser uma pessoa plenamente confiável, com retidão moral, honestidade na apreciação verdadeira, amizade, não fala pelas costas, guarda os segredos a ela confiados. A lealdade mostra uma pessoa sincera, pessoa franca. Eu preciso estar preparado para lidar com pessoas francas. As piores pessoas para você lidar são os bajuladores. Porque eu erro, mas um bajulador nunca vai falar que eu errei. Uma pessoa sincera, ela vai falar, você errou. Você falou o que não deveria, você fez o que não devia, você tomou uma atitude que não... E aí eu vou baixar minha cabeça para eu pensar. Para eu refletir. Ela vai ser um dispositivo que Deus vai usar para me alertar. O bajulador não. O bajulador, ele vai ser, você tinha que fazer isso mesmo, fez certo. E você vai indo de mal a pior. Quando dá tempo de você dar ré, mas quando não dá tempo, você vai pro buraco e o bajulador te deixa sozinho. Então é o perigo da gente ter cuidado com isso e saber que as pessoas sinceras, que falam a verdade para nós, são essas que a gente deve querer por perto. Vamos lá, fidelidade à igreja que congregamos. Quem muda muito mostra-se volúvel, não tem firmeza naquilo que abraça ou se propõe a fazer. Muda de pensamento e atitude como o vento muda a sua direção. A fidelidade à igreja cria laços de amizade e comunhão entre os irmãos. O lugar de salvo é na igreja. É importante você estar dando assistência à sua igreja. Isso é um papel seu em relação ao local que você congrega. Então isso é um ponto importantíssimo, você ter o seu relacionamento com a sua igreja, com os irmãos, com o seu pastor, os obreiros da igreja e a igreja toda de um modo geral. Isso é algo que a gente não pode abrir mão, tá? O 3.2 diz, por trás de uma igreja tem um ministério de suporte. Ninguém é obrigado a se filiar a uma igreja local ou a um ministério. Mas ao se filiar é preciso manter o mínimo de consideração. Você não pode brigar contra um sistema estabelecido. Quem não se adapta sai e não entra em rebelião. Esse ponto aqui, ele é um ponto que requer muita maturidade. Muita maturidade, tanto no entendimento, para quem irá passar, porque senão você pode passar isso aqui de um modo que vai gerar um narcisismo. Isso é perigoso quando você prega uma ideia e essa ideia ela acaba sendo centralizadora. O maior bem que uma instituição tem são as pessoas. O CPF precede o CNPJ. Então as pessoas devem ser muito bem tratadas e às vezes o despreparo para lidar com determinado tipo de temperamento faz com que a gente tenha atitudes para que aquela pessoa vá embora. Que é uma pessoa difícil, que é uma pessoa encrenqueira, mas nunca a gente vai assumir a nossa inabilidade, a nossa capacidade de lidar com aquele determinado temperamento, com aquela determinada pessoa.
Pode ser uma imaturidade nossa. Então eu preciso reconhecer também que a pessoa que eu considero difícil pode ser uma inabilidade minha, porque veio um falou que é difícil, veio outro falou que é difícil. Eu já me blindei. Eu não pensei em agir diferente. Esse é o perigo da gente ficar ouvindo A, B e C e não experimentar realmente as coisas e saber provar como que vai ser. Então, existe muita pessoa reprovada por lidar com determinados temperamentos, que nós chamaríamos pessoas tóxicas, e ela prefere rechaçar, rotular uma pessoa, mas nunca assumir que ela também é incapaz, foi reprovada, está inapta, não tem habilidade para lidar com determinado temperamento de pessoas. Muito cuidado, senão você pode, de repente, vender uma ideia que não é uma ideia agregadora, é uma ideia desagregadora. Vamos lá. A lealdade firma a fidelidade. Normalmente a fidelidade é marcada pela espontaneidade do leal perante algo ou alguém, algo voluntário e que autentica e homologa a fidelidade. Mas nem sempre o que mostra fidelidade mostra lealdade. Lealdade está ligada ao tratamento pessoal. Fidelidade está ligada ao cumprimento dos deveres. Tá bom? Então vamos lá. Como exemplo, poderíamos usar o contrato feito a uma empresa de telefonia celular. Quando nós fazemos um contrato de fidelidade por 1 ano, normalmente gozamos de alguns benefícios, como mais serviços, fica fidelizado. Vamos lá, fica fidelizado por 1 ano, mas posso não ser leal a qualquer mau serviço prestado. Eu detono a empresa, falo mal da sua administração, não dou referência a outras pessoas. Meu plano de fidelização acaba sendo por uma conveniência e não por consciência. Isso não é honesto. A gente precisa diferenciar o que é um chamado por Deus, uma capacitação por Deus, de um contexto empresarial. Jesus disse que em Marcos capítulo 10, vamos ler Marcos capítulo 10 para a gente poder entender bem esse texto, para a gente ficar bem na Bíblia. Marcos capítulo 10, versículo 42, diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. A fidelidade a gente ensina muito pelo exemplo. Tá bom? Olha, vamos voltar aqui rapidamente para a gente pontuar alguma coisa sobre esse livro. Lealdade e deslealdade, para você ter uma ideia, Dag Hewlett, ele partiu para fundar um ministério dentro de uma ideia, quando ele estava ouvindo uma mensagem repetidamente de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin talvez seja o maior propagador da teologia neopentecostal no Brasil. Esse livro, essa igreja, o autor desse livro, tem uma veia neopentecostal muito forte. Mas nós não vamos falar desse livro agora, mas quem sabe, se você deixar um comentário aí, a gente esboça um assunto mais agudo sobre esse livro e a má interpretações de textos que ele traz. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Até a nossa próxima aula.